Esses são as 5 feras pré-históricas que pareciam mito, mas foram reais. Era um mundo brutal, um planeta sem piedade, onde a vida era uma luta constante e a morte espreitava em cada sombra. O tempo era medido em instantes de sobrevivência. Não havia trégua, não havia refúgio. A natureza era juíza, e o menor erro custava a vida. Na vastidão das savanas douradas, nas florestas sufocantes, nas montanhas geladas e até nas profundezas escuras dos oceanos, reinavam criaturas monstruosas, moldadas por milhões de anos de evolução para cumprir um único propósito: caçar. Garras capazes de rasgar ossos, mandíbulas com a força de uma armadilha de ferro, olhos que enxergavam no escuro, instintos afiados como navalhas, velocidade, força, presas afiadas e uma sede insaciável por sangue. Esses não eram apenas animais, eram assassinos perfeitos, verdadeiros titãs da cadeia alimentar. 5 predadores colossais que dominaram a Terra como senhores absolutos do medo. Cada um com sua arma mortal, cada um com seu território de terror. Você está prestes a conhecer os maiores caçadores que este mundo já viu. Abrace o perigo, sinta o frio na espinha. Bem-vindo ao Reino dos Predadores. Smilodon Fatalis, o tigre dente de sabre. Escondido entre as sombras das florestas, um predador esperava, silencioso. Letal. Smilodon Fatalis, o tigre dente de sabre. Com mandíbulas que se abriam em ângulos assustadores e presas de até 30 centímetros, esse felino não matava como os leões de hoje. Ele executava. Era especialista em emboscadas. Não perseguia. Não gastava energia. Ele esperava o momento perfeito. E então desabava sobre a presa com fúria absoluta. Com ombros musculosos, corpo compacto e patas fortes, era como um punho selvagem saindo da escuridão. Suas vítimas? Cavalos selvagens. Preguiças gigantes. Filhotes de mamute. E talvez os primeiros humanos. Um golpe, uma mordida fatal no pescoço ou barriga. E o silêncio voltava, como se nada tivesse acontecido. O Smilodon não era um tigre, era um caçador primitivo, moldado para a morte. E mesmo que seus fósseis estejam enterrados há milênios, a imagem de suas presas afiadas ainda assombra o imaginário humano. Panthera atrox, o leão gigante da América. Na imensidão gelada da América do Norte, onde bisões marchavam aos milhares e mamutes vagavam como tanques peludos, reinava um felino colossal. Panthera atrox, o leão americano. O maior felino que já caminhou sobre a Terra. Com até 3,5 metros de comprimento e pesando mais de 500 quilos, era quase o dobro de um leão moderno. E não tinha rivais. Era veloz, era forte e caçava com precisão cirúrgica. Sozinho ou em grupos, quando o leão americano atacava. Não havia escapatória. Suas patas esmagavam ossos. Suas garras rasgavam como lâminas, e sua mordida era uma sentença. Imagina um animal com a força de um urso, a velocidade de um felino e o instinto de um predador nato. Isso era o Panthera atrox, uma fera moldada pela Era do Gelo, onde apenas os mais brutais sobreviveram. E embora tenha desaparecido há cerca de 11.000 anos, sua lenda continua viva. Nos fósseis, nas marcas de garras deixadas em cavernas, e no medo ancestral que carregamos no sangue, ele não rugia, ele dominava. Ele era o verdadeiro imperador da América selvagem. Ursus spelaeus, o urso das cavernas. Nas regiões geladas da Europa pré-histórica, onde o frio cortava como lâmina, e as cavernas eram o único abrigo, vivia um gigante, Ursus spelaeus. O urso das cavernas.
Com até 1000 quilos e mais de 3 metros em pé, esse monstro não era apenas enorme, era territorial, imprevisível e absolutamente letal. Diferente dos ursos modernos, ele não evitava o confronto, ele procurava por ele. Quando os primeiros humanos se abrigaram nas cavernas, eles encontraram uma parede viva de músculos, garras e dentes esperando lá dentro. Imagine o terror. Um urso do tamanho de um carro surgindo das sombras, grunhindo como um trovão abafado e avançando com fúria primitiva. Sua dieta era variada, de plantas a carne, mas se você cruzasse o seu território, virava presa. As marcas de garras deixadas nas pedras e os ossos humanos misturados aos dele em sítios arqueológicos nos contam uma história brutal. O urso das cavernas não era apenas um animal. Ele era um senhor ancestral, o guardião das sombras. No reino dos predadores, ele era o monstro que te encontrava quando o sol se punha. Crocodilos antropófagos. O crocodilo come humanos. África. Cerca de 2 milhões a 500 mil anos atrás. Nas margens turvas dos rios, onde os primeiros humanos buscavam água, uma criatura espreitava. Crocodilos antropófagos. O crocodilo come humanos. Com mais de 7 metros de comprimento e uma força de mordida comparável à de um T-Rex, ele não caçava por impulso. Ele esperava. Seu corpo permanecia imóvel na água, os olhos mal visíveis acima da superfície, até que um movimento, uma distração, um passo em falso. Num segundo, o ataque. Velocidade absurda. Mandíbula se fechando com um estrondo. Não havia grito. Não havia chance. A vítima era arrastada para a morte silenciosa. Restos de hominídeos, com marcas profundas de dentes fossilizadas, foram encontrados em sítios arqueológicos na Tanzânia. A prova final de que o crocodilos antropófagos caçava os nossos ancestrais. Não era apenas um crocodilo gigante. Era um predador inteligente, sorrateiro e perfeitamente adaptado para matar. No reino dos predadores, ele era o terror líquido, a morte que vinha das profundezas. Megalania, o lagarto gigante que ainda assusta o mundo. Megalania, um nome que carrega o peso de uma fera colossal. Com mais de 7 metros de comprimento e toneladas de força, esse lagarto pré-histórico era o verdadeiro rei da Austrália selvagem. Diferente de tudo que conhecemos hoje, ele combinava o poder brutal de um predador terrestre com a frieza venenosa de um assassino silencioso. Caçava cangurus gigantes, wombats colossais e tudo que cruzasse seu caminho. Nenhuma presa estava segura. Sua aparência lembrava o dragão de Komodo, mas em escala monstruosa. Dentes serrilhados, mandíbulas potentes e olhos que caçavam no silêncio. Durante milhares de anos, o Megalania foi o terror absoluto do continente. Mas então, ele desapareceu. Dizem que os primeiros humanos o encontraram e talvez o enfrentaram. Mas até hoje, relatos sombrios falam de lagartos gigantes escondidos nas regiões mais remotas da Austrália. Estariam eles extintos? Ou apenas à espreita, esperando a próxima chance de atacar? Megalania, a força selvagem que nunca deixou de causar medo. E aí? Ainda acha que o mundo hoje é perigoso? Imagine viver entre bestas que rasgavam ossos como papel, com olhos te observando no escuro, e presas afiadas esperando só um passo em falso. 300 mil anos atrás, não era questão de o que vamos jantar hoje, mas sim, será que eu sou o jantar? Se você sobreviveu a este vídeo, respirando fundo e com o coração batendo, então parabéns. Você tem tudo para fazer parte da nossa matilha. Se inscreve na Zona Feroz, ativa o sino e mergulha nesse passado selvagem, onde cada batida de coração podia ser a última. Porque naquele tempo, só os monstros deixavam pegadas.